Tecnologia a vapor, roupas da época vitoriana e uma pitada de fantasia. Esses são alguns elementos do steampunk. Mas o que é steampunk? Antes de eu dar as 8 indicações de filmes, vou dar uma leve introdução para vocês do que é steampunk. O steampunk ele é um subgênero da ficção científica. Ele nasceu como um subgênero do subgênero, já que ele veio do cyberpunk, onde a tecnologia ela é retrofuturística, baseada em máquinas a vapor, fabricações de madeira, cobre, bronze e um amplo uso de engrenagens. Então, essa tecnologia ela pode tanto se passar ali num futuro pós-apocalíptico, onde ela é utilizada materiais reciclados da antiga sociedade, né, do antigo mundo, assim como ela pode se passar no passado alternativo, normalmente no século XIX, ali na era vitoriana, na Revolução Industrial. O nome steampunk foi criado por Kevin Wayne Jeter em 1987. Era para descrever na época uma ficção especulativa, né, que eles e os amigos dele escreviam. E ele se baseou, como eu já tinha dito antes, no cyberpunk, que fazia muito sucesso lá na década de 80. O punk, na verdade, fazia muito sucesso na década de 80. E apesar desse termo ter sido criado na década de 80, muitos filmes e obras de outras mídias produzidos antes de 1980 podem ser colocados como steampunk. Os mais famosos são os livros de Júlio Verne, assim como o Frankenstein, da Mary Shelley. Só que nesses dois casos, é importante deixar claro que esses livros foram escritos no século XIX. Então essa tecnologia para eles não era uma tecnologia retrofuturística, né? Ela era mais uma tecnologia mesmo especulativa, onde era uma tecnologia avançada para o tempo deles. Já as obras, né, do século XX e do século XXI, elas já são retrofuturísticas, elas já consideram o steampunk algo retrofuturístico. O steampunk ele não fica só nos livros, nem só nos filmes, ele também se expandiu para a arte e para a moda. O steampunk ele não foi o único termo criado a partir do cyberpunk. Existem outros termos, como o dieselpunk, que é baseado na tecnologia dos motores a gás, ali por volta do século XX. Também existe o biopunk, que é baseado ali onde a engenharia genética se desenvolveu mais. Sempre é um pré-termo antes do punk, certo? Onde esse pré-termo indica exatamente no que é o principal meio ou de combustível ou de evolução daquela sociedade que se está sendo falada. Então o steampunk ele pode cair em qualquer gênero, ele pode ser um terror, ele pode ser uma aventura, ele pode ser fantasia. Ele não é limitado a algum gênero específico. E as características dele são basicamente essas, né? São a tecnologia da máquina a vapor, um mundo pós-apocalíptico, um passado alternativo, assim como essas roupas meio nostálgicas ali baseadas no século XIX. Agora vamos às 8 indicações dos filmes. O primeiro filme da lista é João e Maria, Caçadores de Bruxas. É uma continuação, uma adaptação do conto infantil João e Maria, dirigido por Tom Wirkola, lançado em 2013. Tem no elenco Jeremy Renner e a Gemma Arterton. A história se passa 15 anos depois do conto infantil, onde os irmãos se tornaram caçadores de bruxas por profissão. O segundo filme é A Liga Extraordinária, é uma adaptação do HQ do Alan Moore, dirigido por Stephen Norton, lançado em 2003. Tem no elenco o Sean Connery, conhecido pelo 007. Ele mistura alguns personagens já conhecidos da literatura. Esses personagens formam uma liga a mando da Rainha Vitória para salvar o mundo. O terceiro filme é Van Helsing, dirigido por Stephen Sommers, lançado em 2004. Tem no elenco Hugh Jackman e a Kate Beckinsale. Conta a história do famoso assassino de monstro, Gabriel Van Helsing, que é mandado para Transilvânia pela Igreja Católica para matar o Conde Drácula. O quarto filme da lista é A Invenção de Hugo Cabret, que ganhou 5 Oscars e foi indicado a 12, dirigido por Martin Scorsese, lançado em 2011. No elenco tem o Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen e a Ellie McCord, que faleceu há pouco tempo. O filme conta a história de um garoto de 12 anos que vive numa estação de trem em Paris, no começo do século XX, onde ele conhece uma garota que possui uma estranha ligação com ele, graças a um objeto que o pai dele deixou para ele antes de morrer. E juntos os dois vão investigar esse mistério. O próximo filme é Stardust, é baseado num livro do Neil Gaiman, dirigido por Matthew Vaughn,
lançado em 2007. Tem no elenco o Charlie Cox, que hoje é conhecido por Demolidor, a Clary Danes, Robert De Niro e a Michelle Pfeiffer. Conta a história de Tristan, um rapaz apaixonado por uma moça chamada Victoria, que não tem o menor interesse nele. E para tentar conquistar o coração dela, ele promete que vai buscar uma estrela cadente, que caiu em um reino mágico. O sexto filme é Desventuras em Série, é baseado numa série de livros de 13 livros, dirigido por Brad Silberling, lançado em 2005. Tem no elenco Jim Carrey, a Meryl Streep e a Emily Browning. Após se tornarem órfãos em um trágico incêndio, os irmãos Baudelaire são mandados para os cuidados do Conde Olaf, cuja única intenção é pegar a herança dos irmãos. Existe uma série na Netflix contando a história inteira, já que o filme só conta sobre os 3 primeiros livros. O penúltimo filme é Mortal Engines. A tradução para o português eu não achei muito boa, eu não lembro agora qual é, então eu mantive o título original. É dirigido por Christian Rivers, lançado em 2018. Tem no elenco Hugo Weaving, Hera Hillman e Robert Shannon. Eu confesso que desse elenco eu só conhecia o vilão, de resto eu não conhecia quase ninguém. Mas é um bom filme. É um dos bons exemplos que se passa no futuro pós-apocalíptico, onde uma guerra global destruiu o mundo e agora as cidades precisam estar em constante movimento para sobreviverem. E nesse mundo é que o Tom, o protagonista, é jogado para fora de Londres, junto com uma fora da lei. E o último filme é uma animação francesa, Jack e a Mecânica do Coração, dirigido por Mathias Malzieu, lançado em 2013. O filme conta a história de Jack, que nasce no século XIX, em um dia tão frio que acaba congelando o coração dele. E para salvar ele, a Madeline decide substituir o coração por um relógio. No aniversário de 10 anos dele, ela permite que Jack finalmente possa conhecer o mundo. Mas para isso, ele tem que seguir 3 regras. A primeira é não tocar nos ponteiros do relógio. A segunda é controlar a raiva. E a terceira, mais importante de todas, é não se apaixonar. E eu separei também 2 indicações bônus, são séries steampunks. A primeira é Arcane, lançada em 2021 pela Netflix. É baseada no universo do jogo League of Legends e conta a história de origem de alguns personagens do jogo. É focada em 2 cidades. A primeira é Piltover, uma cidade muito avançada tecnologicamente. E nela é que vai ficar mais estampado o steampunk. E a segunda é Zal, que aborda um pouco do biopunk. É uma série que recebeu boas notas da crítica na maioria dos sites e boas notas do público também. Então é uma série que vale muito a pena, considerada um dos melhores lançamentos da Netflix. E a outra série é Penny Dreadful, lançada em 2014. Tem a Eva Green no elenco. É uma série de terror psicológico, podemos dizer assim, que mescla um pouco das histórias clássicas de terror, pega um pouco do Frankenstein, Drácula, aborda também o Dorian Gray, trazendo para uma Londres vitoriana, mesclando essas histórias originais com novas histórias. Eu confesso que ainda não assisti a série completa, eu assisti uns 4 episódios ou 5, mas eu tô gostando. E essa foi a lista de séries e filmes steampunk. Caso vocês já tenham assistido todos ou conheçam outros, podem deixar aí no comentário para quem estiver mais interessado. E embaixo do vídeo eu vou deixar alguns links que falam mais sobre steampunk para quem ficou interessado com a introdução.